Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou falar um pouco sobre a questão da variação linguística, certo? É um tema que sempre cai no Enem, então já pensando em prepará-los para a prova do Enem, esses estudantes que assistem o meu canal. O primeiro tipo de variação que eu quero destacar é a variação histórica. O que é a variação histórica? É aquela que acontece ao longo de um determinado período, como aqui está mesmo dizendo, e essa variação, ela ocorre ao longo de um determinado período, ela pode ser identificada a serem comparados duas línguas, dois estados de uma mesma língua, perdão. Por exemplo, um exemplo clássico que eu posso falar para vocês é a palavra vassoura. Se nós olharmos no dicionário, existe a palavra vassoura, correto? Mas, em decorrer do tempo, da história do nosso português, não se vê mais ninguém dizendo vassoura, e sim vassoura. É incorreto ouvir essas pessoas mais velhas dizerem, vassoura? Não, é correto dizer vassoura. Inclusive é uma palavra que está no dicionário e mostra a questão da variação histórica da língua. Então, continuando aqui esse parágrafo, o processo de mudança ele é gradual. Uma variante inicialmente utilizada por um grupo restrito de falantes passa a ser adotada por indivíduos mais expressivos. Então, a forma antiga ela permanece ainda entre as gerações mais velhas, período em que as duas variantes convivem. Porém, com o tempo, a nova variante torna-se normal na fala. Por exemplo, a palavra vassoura. Então, eu espero que essa primeira variação tenha ficado clara, então, para vocês. A segunda variação que existe é a variação geográfica. O que vem a ser a variação geográfica? Refere-se a diferentes formas de pronúncia, as diferenças de vocabulário, estrutura sintática entre as regiões. Dentro de uma comunidade mais ampla, formam-se comunidades linguísticas menores, em torno de centros polarizadores. Então, o que vem a ser isso? A geográfica depende da região. Em uma região, pode-se dizer de uma forma, então depende muito da geografia. Por exemplo, vamos falar do norte de Minas. No norte de Minas, as pessoas pronunciam as palavras de uma forma, diferentemente do sul de Minas. Então, há uma variação geográfica da língua. Existe também uma variação social. O que vem a ser essa variação social? É em decorrência do nível socioeconômico, o grau de educação, a idade, o gênero do indivíduo. Essa variação ela não compromete a compreensão entre os indivíduos. Por exemplo, uma pessoa que vive em um ambiente meio rural, ela com certeza tem uma fala diferente daquelas pessoas que vivem em um ambiente urbano. Isso é um exemplo de variação social, é onde que entra a questão do preconceito linguístico. Será que nós podemos ter preconceito em relação à fala desse indivíduo, uma vez que ele vive naquelas condições que o proporciona aquele tipo específico de fala? Então, é nesse momento que nós temos que estudar também, nas próximas aulas, a questão do preconceito linguístico, que também é um tema muito requisitado nas provas do Enem. Por último, essa variação, que é a variação estilística, é uma variação que pode sim estar presente nas provas do Enem. E o que vem a ser isso? Refere-se às diferentes circunstâncias de comunicação em que se coloca o mesmo indivíduo. Por exemplo, eu, Nayara, eu posso utilizar uma fala mais informal, ou seja, que não está de acordo com a gramática normativa em um meu ambiente familiar. Enquanto no ambiente profissional, eu estar de acordo com a gramática normativa. No que se diz respeito à fala, nós temos essas variações. E então, o que vem a ser então a variação estilística? É você, enquanto falante da língua portuguesa, em uma situação, fazer uso de uma gramática, da fala a partir da gramática normativa, e em outra situação você falar então o português informal, falar informalmente. Então, existem duas formas, o formal e o informal. É errado falar de forma coloquial? Não.
Mas escrever, nós temos que escrever a partir da gramática normativa. Uma coisa que eu sempre falo é que nós temos que tomar cuidado com a questão de, eu não preciso falar de acordo com a gramática normativa. E, decorrente de alguns momentos em que nós precisamos falar de acordo com a gramática normativa, exemplo, em uma entrevista de emprego, nós não conseguimos porque não nos preocupamos em outras situações com a questão da fala. Então, procurem sempre falar de acordo com a gramática normativa, não somente escrever. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Estudem bastante. Não esqueçam de curtir e se inscreverem no meu canal. Até a próxima aula.